Paz, nós vamos começar o estudo da pergunta 151, continuando as aplicações sobre a lei de Deus. O que a gente viu semana passada? A pergunta 150, com o nosso irmão Vinícius. Vamos fazer uma oração e depois a gente revisa o que foi falado. Senhor, te louvamos por esse momento, obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, que o Senhor reúne o teu povo, que juntos desejam conhecer mais da tua palavra. Ser conosco, ó Pai, nos dá esse privilégio. Faça com que a tua palavra, ela transforme os nossos corações, continue transformando, Pai, continue nos fazendo progredir na fé, para a tua glória, para o teu louvor. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. A gente viu com o irmão Vinícius a pergunta 150. As transgressões da lei de Deus são todas elas igualmente hediondas em si mesmas à vista de Deus? A resposta: nem todas as transgressões da lei de Deus são igualmente hediondas, mas alguns pecados são em si mesmos mais hediondos à vista de Deus por causa de diversos fatores agravantes. Então, o que a gente viu semana passada e na continuação da pergunta 151, nós vamos ver alguns fatores agravantes. E no mesmo pecado. Diferente daquilo que a gente viu semana passada, em pecados com graus diferentes. E agora a gente vai ver no mesmo pecado. E aí a gente vai ter uma série de estudos só sobre a pergunta 151, e nós vamos, com a graça de Deus, entender dentro da palavra de Deus que a gente vai estudar. Então vamos fazer a revisão dos mandamentos, como a gente está fazendo isso há muito tempo, está ficando cada vez mais fácil, ou deveria, né? Está cada vez mais fácil para a gente. Primeiro mandamento, qual é? Terceiro mandamento. Segundo mandamento. Quarto mandamento. Quinto. Certo. Promessa. Sétimo. Sexto. Oitavo. Décimo mandamento. E nono mandamento. E o prefácio. Na casa da servidão. Amém. Então vamos lá, vamos à pergunta 151. Que fatores agravantes tornam alguns pecados mais detestáveis que outros? Então essa é a primeira parte da pergunta, da resposta. O pecado torna-se mais grave em razão dos ofensores, se são pessoas amadurecidas, com maior experiência ou graça, eminentes na religião, nos dons, na posição, no ofício e liderança, cujo exemplo é passível de imitação. Então a gente vai ver cada tópico desse, em razão dos ofensores, se são pessoas amadurecidas, com maior experiência ou graça, eminentes na religião, nos dons, na posição, no ofício e liderança, cujo exemplo é passível de imitação. Então, o primeiro tópico aí, para a gente poder meditar: o pecado é mais grave se for cometido por quem tem a responsabilidade especial de viver exemplar e piamente. Pedi ao presbítero Vinícius que lê Jeremias 2:8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os tratados da lei não o conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas sem proveito. Isso aqui já é um sumário daquilo que a gente vai ver hoje aqui. Porque em Jeremias 2:8 a gente tem uma lista de líderes e que Jeremias denuncia aqui são o que eles fizeram contra o Senhor. Os sacerdotes, eles disseram: onde está o Senhor? E aqueles que lidam com a lei não me conhecem.
né, nessa versão aqui que eu estou lendo, fala: os pastores também transgrediram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após coisas que não beneficiam. Ou seja, uma lista de homens, de oficiais, de líderes, que o que se espera deles é uma conduta ilibada, mas eles decepcionam o Senhor. Decepcionam o povo, né? Pessoas mais maduras na idade têm maior responsabilidade. Um pecado cometido por elas, portanto, é mais grave do que se for cometido por pessoas mais jovens. Então, Jó 32, 7 e 9, pedi a Tayane que leia. E Amara, por favor, Eclesiastes 4, 13. Sete e 9, pode ler, por favor. Por isso, não te inspire terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Isso. Sou limpo sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Veja, o versículo 7 vai falar sobre a multidão dos anos, a vida, né? E o comentário do Gerardo Voz vai dizer do porquê as pessoas mais maduras, elas têm o seu pecado agravado, porque elas tiveram mais oportunidades de conhecer a graça de Deus, elas foram mais preparadas contra as tentações, visto que já passaram por muitas vezes por aquele mesmo pecado e tiveram a oportunidade de se encontrar em Cristo, para que buscasse força para vencer aquele pecado. Quando uma pessoa mais velha cai em um pecado comparado com uma pessoa mais nova, né, e aí a gente pode aqui aplicar em vários pecados, o que a gente entende por esse texto e por Eclesiastes que a gente vai ler agora é isso, é de que o pecado é agravado. Pode ler. Eu achei estranho mesmo, mas eu estava aqui acompanhando aqui. Dizia eu, fazem os dias e a multidão dos anos ensina sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Perfeito, os de mais idade. Pode ler Eclesiastes. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o velho insensato, que já não se deixa admoestar. Eclesiastes, esse texto é perfeito para aplicação aqui, né? Porque fala de um rei. Um rei, alguém experiente, velho, porém insensato. E é melhor um jovem, uma criança pobre, do que um velho insensato. O pecado é mais grave, lembrando, irmãos, que podem contribuir com comentários, com aplicações, com perguntas. O pecado é mais grave se for cometido por pessoas que têm maior experiência e mais bênçãos da graça de Deus do que outras. De irmão Martins, que lê, por favor. 1 Reis 11. 4 depois do 9. 4 depois do 9. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Veja que Salomão ele se aplica no tópico anterior, porque o versículo 4 começa sendo já velho, né? Mas também se aplica nesse ponto porque Salomão recebeu muitas graças de Deus.
Salomão recebeu um reino que teve paz por mais de 40 anos. Ele recebeu riquezas. Ele recebeu sabedoria diferenciada, se a gente pode chamar assim, de Deus. E agora ele cai no pecado desse. Então veja, Salomão foi diferente. Foi diferente. Ou seja, aplicando aquilo que foi falado na devocional do irmão Vitor, a gente recebe, e também na oração do irmão Gabriel, a gente recebe conhecimento, a gente recebe graça de Deus, e a gente pede isso, porque a gente sabe que isso é privilégio. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, o Senhor deu e concedeu muito mais que isso. Ele sabia que é privilégio. Só que, e a gente vai ler aqui outros textos que vão falar sobre isso, isso vai requerer de nós uma responsabilidade, né? Então, Salomão, ele teve seu pecado agravado por conta de ser um homem velho e experiente e sábio segundo a vontade de Deus, conhecia a vontade de Deus. Um mesmo pecado é mais grave se for cometido por pessoas que professaram publicamente a sua fé em Cristo, do que pelas que não fizeram tal profissão. Segundo Samuel 12, 14, eu pedi o irmão Jorge e a irmã Sônia, 1 Coríntios 5, 1. 1 Coríntios 5, 1. Vai trazer 2 exemplos para a gente de crentes que envergonharam o Evangelho. Mas, posto que com isto, deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Veja, isso aqui é Davi. Davi, ele é punido por todos aqueles pecados que ele cometeu com o Senhor. Ele se deitou com uma mulher que não era sua, matou o esposo dessa mulher e, como consequência disso, como se não bastasse, o texto vai dizer que os pecados de Davi fez com que os povos blasfemassem contra o Senhor. Os pecados de Davi levaram os povos a pecarem contra o Senhor, como consequência disso. E aí o Senhor dá aqui o castigo. O seu filho não viverá, ele morrerá. E 1 Coríntios 5:1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, tal como nem mesmo entre os gentios. Isso é haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Veja o escândalo dentro da igreja. 1 Coríntios 5, Paulo ele vai denunciar o fato de um crente, pelo menos alguém que está dentro da igreja, que professa a fé, ele diz que é crente, e tomou para si a mulher de seu pai. E aí o texto Paulo vai comparar que nem entre os ímpios se encontrou pecado tal, mostrando a gravidade do pecado, mas principalmente a gravidade pelo conhecimento da palavra daquela pessoa. Pelo conhecimento da palavra. É por isso que há um agravante. Porque se o mesmo pecado, e aqui a gente nem está falando do mesmo pecado, mas se o mesmo pecado acontecesse dentro da igreja, fora da igreja, o agravante é daquela pessoa que está sentada aqui domingo após domingo, ouvindo da palavra, a palavra saudável, a palavra que liberta, que ensina, que exorta e que aplica, traz aplicações à nossa vida. Graças a Deus nós temos sido alimentados, mas se a gente cai num pecado desse tamanho, é agravado por conta disso. E não só esse pecado, tá? Qualquer pecado. Qualquer pecado. Porque aqui a gente está tratando, 1 Coríntios 5, vai tratar de um pecado escandaloso. Mas visto que a gente conhece a palavra, a gente conhece os mandamentos, né? Isso vai
Isso vai nos dando privilégios. Como é bom conhecer da palavra, né? É ótimo a gente saber os 10 mandamentos de cor, a gente saber aplicar esses mandamentos na nossa vida, a gente saber as extensões do mandamento, quando a gente trata de não matarás, que não é só matar, que é odiar, que é xingar a pessoa. Isso é bom. A gente vai, de novo, aplicando aqui a devocional do irmão Vitor, que trouxe da questão se a gente conhecesse, ou se a gente lesse todos os livros que o Charles Spurgeon leu, nada disso valeria se isso não houvesse uma aplicação à nossa vida a nível de sermos humildes e vivemos aplicando isso à nossa vida, né? Então, isso requer de nós uma responsabilidade muito maior. O privilégio é conhecermos a palavra. Então, cada texto lido aqui pelos irmãos é um privilégio a gente poder ler, né? 1 Coríntios 5:1, agora a gente acabou de ler, é um privilégio a gente saber o que está escrito aqui. Então, isso o Senhor vai requerendo de nós mais responsabilidade. E os outros textos vão continuar falando sobre isso. Sobre esse ponto anterior, é interessante que durante a história da igreja, isso de certa forma era conhecido porque já a partir do segundo século, não era quando acontece algumas igrejas, né, que a pessoa levanta a mão, aceita Jesus, tá? E no dia seguinte ela toma o alimento. Não existe uma classe, seja como discipulado, nem como for. E essa pessoa, que só porque sentiu muitas vezes uma emoção e é adentrada dentro do ser da igreja como membro, ela sai dizendo ser cristã, porque ela teve esse momento de escolha, e professa a religião, mas não tem uma conversão, muitas vezes tem nem mesmo instrução, e faz com que o nome de Jesus seja blasfemado no seu meio de trabalho e tudo mais. Porque hoje em dia a gente vê essas pessoas praticando determinadas ações que não deveriam, dizendo ser cristãs, e muitas das vezes, ainda que elas tenham culpa, porque elas têm culpa, a culpa maior recai, como está ali, sobre os líderes daquela igreja local. Porque ela não deveria professar o nome de Cristo publicamente de maneira como se fosse alguém madura. Ela deveria ter humildade e não adentrar em determinados assuntos. Mas quando a igreja ignora esse compêndio do prólogo sobre os 10 mandamentos, ela acaba colocando pessoas que estão muitas vezes simpáticas até numa condição de exposição ao pecado mais grave, do que ela ficar mais calma, continuar na igreja, ouvir o Evangelho, entrar numa classe especial para que ela seja instruída corretamente, porque uma vez que se professa o nome de Cristo, é um nome muito precioso que ela não pode vacilar. Ela não pode colocar o nome de Cristo junto com pecados, com práticas que não devem ser de cristãos. Esse ponto é interessantíssimo, né? Tirando aí que você colocou da liderança, visto que a punição de Davi foi exatamente essa, pelo fato dele fazer com que os inimigos do Senhor blasfemassem contra o Senhor. E se a igreja não tem esse cuidado, né? Não tem esse cuidado de estar ali com aquele que acabou de se converter e de cuidar dele e de fazê-lo entender de que ele é novo na fé. Porque o que acontece, geralmente, a igreja empolgada e aquele crente empolgado, porque ele de fato se converteu. Vamos colocar aqui alguém que de fato se converteu, mas é novo na fé. E é dado a eles o que, geralmente? Um cargo. Um cargo porque precisa motivar aquela pessoa. Como se a conversão em Cristo Jesus já não fosse suficiente. E aí aquela pessoa ganha proeminência, porque fala bem, porque conversa com muitas pessoas, só que aquela pessoa não está pronta para aquilo. E aí vem essas questões. O nome do Senhor é blasfemado por muito pouco, e aí os líderes precisam ser realmente responsabilidade por falta de sabedoria. Próximo ponto, que vai estar conectado com o anterior. Privilégios maiores envolvem maiores responsabilidades. É por isso que os pecados cometidos por tais pessoas são mais graves.
Tiago 4,17, vou pedir ao Márcio que leia Tiago 4,17, e ao Falcão, Lucas 12, 47 e 48. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Veja que o que Tiago está trazendo aqui não é que as pessoas não sabem que devem fazer o bem. A gente já aprendeu isso e a palavra de Deus, ela não se contradiz. Já aprendeu que as pessoas, que os ímpios, têm no seu coração gravados a norma da lei. Mas ele está falando de um nível de conhecimento maior aqui. Né? Que a gente já tratou aqui, né? Já adiantei. No sentido de que as nossas escamas foram tiradas dos nossos olhos. Agora a gente consegue conhecer a verdade que o Espírito Santo tocou no nosso coração. Então, aquele que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A gente está falando aqui de práticas de boas obras, né? Que Tiago vai tratar disso desde o início, né? E aqui no capítulo 4, 17 precisa estar conectado com isso. Nós vimos recentemente, né? Nesse ano, né? Nesse ano o livro de Tiago, de que uma vez que a gente está sendo exortado, a gente está sendo ensinado, que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando, né? O pecado da omissão. E Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, conheceu a vontade do seu Senhor, não se afrontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido como muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Essa parábola é maravilhosa. E aí no final do versículo 48, a aplicação. Aquele servo que conhecia a vontade, ele não fez a vontade, receberá muitos açoites. Aquele que não conheceu, mas praticou sendo digno dos açoites, receberá poucos açoites. Veja, o que a gente crê é que, de novo, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas serão condenadas pelo fato de pecarem contra o Senhor, mas receberão menos açoites pelo fato de não conhecerem a Cristo, mas ainda assim serão condenados. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né, que foi tratado aqui em Efésios 3, de que pela igreja se dá o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade muito grande e receberemos muitos açoites, e aqui o texto não vai tratar exatamente o que seria isso, mas nós sofremos as consequências dos nossos pecados, pelo menos na nossa consciência, com certeza, pelo fato daquilo que a gente vê que deveria fazer e não faz. A gente, naquele momento que você sabe disso, a sua consciência pesa, e ali você está sendo chamado a atenção, né? Visto que o conhecimento do Senhor está na sua mente, né? E o versículo termina: a quem muito é dado, muito será cobrado. Como já dissemos, nós temos recebido muito do Senhor, muitos privilégios, muitas bênçãos, bênçãos espirituais, e tem sido dado além do que nós conseguimos administrar, vamos dizer assim. Tem sido dado demais a nós e será cobrado de nós cada coisa que não foi dada para administrar, os nossos dons, os nossos bens, os nossos filhos, os nossos amigos, aqueles que a gente teve oportunidade, pessoas que se mostraram abertas ao Evangelho e a gente não falou. Foi dado a nós oportunidades. Será cobrado de nós também. Quem ocupa lugar de proeminência na sociedade tem a obrigação extra de fazer o que é certo.
quando comete pecado, a sua proeminência serve-lhes de agravante. Jeremias 5, 4 a 5. Eu pedi a Dayana, por favor, que leia Jeremias 5. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram tudo e romperam as amarras. Veja que aqui Jeremias faz o mesmo contraste que a gente leu em Lucas 12. Ele trata dos pobres e ignorantes e dos grandes, dos nobres. E aí ele diz, vou aos nobres, porque eles conhecem o Senhor, conhecem o juízo de Deus, mas eles também, ele usa esse termo, eles também romperam os julgos, quebraram as amarras. Ou seja, o que ele coloca aqui é que há um escândalo maior. Há um escândalo maior quando alguém que tem uma proeminência, tem um conhecimento e é beneficiado por isso, e aqui a gente não está falando só no contexto eclesiástico. Imagina um juiz que recebe suborno, um juiz respeitado na cidade, um juiz que de fato tem demonstrado um certo destaque, mas é descoberto que ele recebe suborno. Como fica toda a cidade ao saber disso? O impacto que isso traz à cidade, visto que uma pessoa de menor escala, né, como diz o versículo 4, a um pobre desconhecido, se ele recebe suborno, tem um impacto. Ele peca contra o Senhor. Agora, se um juiz proeminente, a palavra que é usada aqui, recebe um suborno, a escala é maior, o impacto é maior, o escândalo é maior. Então, isso precisa ser tratado de maneira tal. Porque o que a gente já sabe, que o problema do mundo é qual? É o pecado. O problema do mundo é o pecado. As pessoas vão buscar resolver as consequências, né? Buscando, obviamente, tratar da fome dos necessitados, né? Tratar da pobreza, mas a gente sabe que o problema do mundo é o pecado. Visto que é o pecado, a gente sabe que o pecado, ele ainda traz males, né? E a gente vive isso diariamente, né? Nos ambientes que a gente está, a gente consegue ver, né? No ambiente de trabalho, os impactos que traz quando há fofoca, quando há disse-me-disse. A gente tratou disso tudo aqui, a gente sabe disso. Agora, quando alguém de um alto escalão cria uma fofoca de você, por exemplo, é diferente. Diferente se um empregado cria. Porque o impacto vai ser muito maior na sua vida. Você vai ser muito mais impactado quanto a isso. Então é fácil a gente notar isso. É fácil a gente notar o impacto que um pecado cometido por alguém proeminente, por alguém simples, contra a gente. Né? E obviamente contra Deus, que é o principal aqui. Mais um tópico. Aqueles que exercem posição oficial na igreja ou no Estado têm a responsabilidade extra de viverem piedosamente. E quando se envolvem com o erro, as suas posições oficiais servem para agravar-lhes os pecados. 2 Samuel 12, 7. Por favor, Danilo. E Ezequiel 8, 11 e 12. Isabela. Então disse Natan a Davi: Tu és homem, assim diz o Senhor.
seria acrescentado tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante a ele. Ao Elias, por Deus, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por comida. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Veja, Davi, ele exercia uma posição oficial no Estado. E aqui, o que o profeta ele é usado a falar das bênçãos que Deus deu a Davi. Ele ungiu Davi rei, livrou das mãos de Saul, ele entregou as mulheres no teu seio, deu a casa de Israel e de Judá a ele, e diz, se tivesse mais eu acrescentaria, e se fosse necessário mais eu acrescentaria, se fosse necessário mais eu acrescentaria. É muito relacionado àquilo que a gente viu sobre Salomão, das bênçãos recebidas e como isso é agravado. Mas aqui no contexto do Estado, demonstra mais uma vez a liderança de Davi e de como a responsabilidade de cada líder estatal tem sobre o povo, como presidente da República, como governador do Estado, como qualquer liderança, e também dentro da igreja, uma posição oficial. Então a gente está falando aqui de oficialato, presbiterato, diaconato, o ministro da palavra. Está tratando aqui de como essas pessoas deveriam viver piedosamente. E quando se envolvem com o erro, as suas posições oficiais servem para agravar os pecados. Então, mais uma vez, de tudo que a gente tem visto aqui, o resumo é: muito é dado, muito será cobrado. Ezequiel 8, 11. Olha a influência desses homens que são chamados para ser homens de Deus sobre o povo, dizendo: o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou. Mostra o impacto daquilo que a gente viu, e agora no contexto eclesiástico. Mais dois tópicos, 2 pontos aqui para a gente poder meditar. Quem é ou diz ser líder de outros tem a obrigação extra de viver corretamente. Se pecar, o pecado é agravado. Romanos 2, pediu ao Zaf que leia Romanos 2, 17 a 24, por favor. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e reposas na lei, te glorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos céus, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a fonte da sabedoria e da verdade. Tu, pois que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve fundar culpas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, aqui entram todos nós, visto que nós, em certo sentido, somos líderes de alguém. O texto de Romanos 2, 17 vai falar daqueles que têm conhecimento da lei. Está falando aqui dos judeus. Mas isso se aplica a nós, visto que nós temos a palavra de Deus. Visto que nós já tratamos aqui das pessoas prominentes,
tratamos aqui daqueles que são líderes estatais, líderes eclesiásticos, mas todos nós somos, de certa maneira, líderes. Visto que alguns não, mas alguns vão ser ali no nível dos iguais, como nós tratamos no 5º mandamento, mas nós temos essa influência, melhor dizendo, melhor aplicando, né? Nós temos essa influência sobre alguém. O irmão mais velho tem uma influência sobre o irmão mais novo. O pai tem a liderança sobre a sua família, a mãe tem a liderança sobre os seus filhos, e assim sucessivamente. O que o texto traz para nós é que o conhecimento que nós temos da palavra vai nos levar a agravar o nosso pecado. E aí a gente conecta com o último ponto. Aquele cujo exemplo é passível de ser imitado por outros tem o pecado agravado quando se envolvem com o erro. Foi o que a gente acabou de falar. O irmão mais velho, né? Não precisa ser muito mais velho, não. O Noah e a Mel têm 1 ano, né? 2,5. 2,5 de diferença. A influência que a Mel tem sobre o Noah é claríssima, né? E aí a gente aplica ao nosso contexto. E isso se dá pela influência. Nós vamos ler Gálatas 2, 11 a 14. Por favor, Tati, leia pra gente, Gálatas 2. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam como gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam como ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. O destaque aqui, a gente poderia dar vários destaques nesse texto, porque ele demonstra que somos os menores de todos os santos, como lemos em Efésios 3, que Pedro é um apóstolo de destaque e é chamado a atenção por Paulo, na frente de todos. Na frente de todos porque ele é líder. Por quê? Porque sobre ele está uma responsabilidade maior, como vimos aqui. Muito é dado, muito é cobrado. E o que Paulo faz aqui é buscando ser didático, demonstrando que aquilo que Pedro fez é errado e todo mundo precisa saber disso. Por isso que Paulo faz o que faz. E o interessante aqui que a gente pode destacar é o versículo 13, que vai falar que de maneira até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Como é fácil nós sermos levados. Talvez aqui o que Paulo queria dizer é que Barnabé, alguém conhecedor da palavra, alguém muito centrado naquilo que ensinava e vivia, se deixou levar. Quem somos nós para não nos deixarmos levar pelas pessoas que estão à nossa volta? E aqui a aplicação vai além da liderança que eu já tinha colocado. Basta alguém persuasivo ao seu lado que as coisas andam de maneira diferente. Eu falei dos irmãos mais velhos, mas em alguns casos o contrário. Dependendo da idade, muitas vezes o irmão mais novo ele é mais descolado, vamos dizer assim, e tem uma atitude de maior, de ser menos tímido, né? De menor timidez, e leva o irmão mais velho a fazer aquilo que não deveria. Né? E demonstrando ou usando da sua influência, do seu poder de persuasão, mesmo tão novo, de praticar aquilo que não agrada o Senhor. E óbvio, aplicando a nós adultos, da mesma maneira. Nós podemos ser levados a pecar contra o Senhor de maneira tal
visto que se até Barnabé se deixou levar, nós também podemos. Então, vigiemos e oremos para que nós não venhamos a ser nem aquele que é levado, nem aquele que leva o irmão a pecar. O Senhor nos ajude nisso. Alguma pergunta, consideração?